A Bíblia diz que então, oh glória, uma segunda praga vai cair sobre o Egito. Que praga seria? Perdão, meu irmão. A primeira praga, na verdade, foram as águas. A segunda praga, as rãs. Quando o faraó, ele vai entrar no rio, quem sabe, para se banhar, as águas começam a ficar vermelhas. Águas que se transformaram em sangue. Até na linguagem de hoje, só para você compreender melhor, na linguagem de hoje, quando abria a torneira, quando ligava-se o chuveiro, você não via H2O, você não via água inodora, não, você não via água incolor. O que você via era sangue descendo, jorrando das torneiras, das mangueiras, dos chuveiros, o sangue jogando sobre os rios. E os magos de Faraó rodam para lá e rodam para cá, se cortam e começam a clamar os seus deuses. E o que é que acontece? Eles também conseguem replicar aquilo que fora feito por Deus. Observe aqui, por favor, tudo bem, que até então não é oportunidade de fato de você dar glória, e também não é meu objetivo de motivar, mas que bom que você está prestando atenção. Aqui eu consigo ver a nave inteira da igreja, e como, aleluia, pregador, me sinto satisfeito, porque dá para sentir quando a igreja está ligada e quando a igreja está dispersa, e dá para ver, está todo mundo ligadinho. Então perceba o que aconteceu quando os magos, feiticeiros, macumbeiros, idólatras, adivinhos começam a replicar, aleluia, a praga do sangue e a praga das rãs. Aí Moisés vai olhar para o céu e vai dizer: Deus, até agora, pelo que parece, pelo que eu conheço da tua grandeza, o Senhor derramou um pouquinho, mas eles aqui estão querendo chicanar da nossa cara. Faz o seguinte, Deus, eu estou lhe pedindo, manda só mais um pouquinho, mas numa dose maior. Aí Deus vai olhar para Moisés: Moisés, eu não queria fazer isso não, Moisés, mas agora a coisa vai ficar feia para Faraó. Moisés, pega a tua vara, se une com Arão, Anamaiacé, se une com Arão, pega a vara e toca no pó da terra. Toca, imagine por favor aquela vasta imensidão de areia da praia, irmão. Cada grão daquele, senhoras e senhores, se transformou em um único piolho. Cada grão em um piolho. Então o que eu consigo agora enxergar na terra do Egito são bilhões, trilhões de piolhos em tudo quanto é canto. Era piolho que não acaba mais. Essa praga foi tão miserável, essa praga foi tão avassaladora, essa praga foi tão destrutível, essa praga foi tão desesperadora, que Faraó olhou para os seus magos. Eles já estavam estáticos, eles já estavam parados, eles já estavam assustados, porque a água conseguiram, as rãs conseguiram, mas quando viram os chãos, as ruas do Egito, todas pretas, aleluia, escuras, tomadas de milhões de bichinhos chamados de piolhos, Faraó disse assim: ei mago, ei macumbeiro, ei feiticeiro, por que que diante agora dessa praga vocês estão parados? Bora, eu quero ver você replicar, eu quero ver você, aleluia, imitar também, porque eu não vou ficar por baixo. Só que diante daquela grandeza, diante daquela praga, diante daquela autoridade demonstrada, os próprios magos de Faraó vão olhar para ele. Observe bem que eu vou começar a desenhar para você acordar. Eu vou começar a desenhar para você acordar aqui. Os magos de Faraó tá tudo reunido. Quando os piolhos começam a
estremecer as ruas do Egito. Quando os piolhos começam a tomar e transbordar os espaços internos das casas da época, os magos de Faraó olham para aquilo e não conseguem nem piscar, não conseguem nem titubear. E quando olha para Faraó, Faraó dando a ordem de lá, aí eles vão olhar para Faraó e vai dizer: Faraó, ora os vivos, ora os vivos, nós até conseguimos com sangue, até conseguimos com a rã, mas sabe de uma, Faraó, diante do que nós estamos vendo aqui agora, liberta esse povo, porque nós já entendemos que ciência nenhuma no Egito é capaz de replicar. Faraó vai perguntar por quê, e eles vão responder: porque essa obra não é humana, esta obra é dedo de Deus. Escute isso, por favor. Todos nós sabemos, quem me acompanha diga amém. Todos nós, e agora eu preciso que você dobre a sua atenção. Eu preciso que você dobre a sua atenção para o que eu vou falar nesse momento. Eu começo a pregar aqui e acabo já já. Quando o texto está dizendo escute, quando o texto está dizendo, eu vou ter muito cuidado de entregar para você aqui algumas referências. Quando o texto está dizendo, os magos dizem assim: isto é dedo de Deus. Pastor, por gentileza, toca no meu dedo. Meu dedo é físico ou não é? Pastor, por favor, toca no meu dedo. Toque aqui no meu dedo. É físico ou não é? O dedo é físico, você consegue tocar? Você consegue segurar? Segura de novo. O dedo é físico. Só que o que eu gostaria de dizer para você aqui agora é que Deus não tem massa física. Deus não tem corpo físico, mas missionário. Como que Deus não tem corpo físico se a Bíblia fala, já fala aí do dedo de Deus. A Bíblia fala, missionário, que Deus tem olhos. A Bíblia fala, missionário, que Deus tem mãos. A Bíblia fala que Deus tem braços. A Bíblia fala que Deus tem pernas. A Bíblia fala que Deus tem pés. A Bíblia de fato fala. Só que para você entender o que significam essas expressões, é necessário primeiro você saber quem é Deus. É claro e evidente que, aleluia, eu não vou me ousar aqui a tentar explicar na sua exaustão quem é Deus. Eu vou então recorrer ao próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, aleluia, diante da mulher samaritana, escute, diante da mulher samaritana, João, capítulo de número 4, versículo 24, ele disse para aquela mulher o que Deus de fato é. Joga lá embaixo, por favor. Ele disse: Deus é, joga lá embaixo, por gentileza. Deus é Espírito. Repare o que ele disse para a mulher: Deus é Espírito. Lá no céu não entra e não entrará massa corpórea, matéria, osso, órgãos, pele, não vai entrar. Aleluia. Então quando Jesus ele diz que Deus é Espírito, é necessário para você compreender com muito cuidado o que é Espírito. É claro também que eu não vou aqui discorrer sobre todo o conceito de paracletologia, não vou, porque não é o objetivo nesta noite. Mas para quem não pegou, paracletologia é uma das matérias que se estuda o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Mas eu me contento
vem dizer para você nessa noite que o Espírito Santo, ele é uma personalidade ativa. O Espírito Santo, ele não é um corpo como você imagina. Olha, senhoras e senhores, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele é grande. Você já deve ter ouvido uma canção muito conhecida que diz: ninguém explica Deus, porque, aleluia, Deus, ele é tão grande, já dissera certo pregador, Deus, ele é tão grande que ele não viaja para lugar nenhum. Por que que ele não viaja para lugar nenhum? Porque ele está em todos os lugares. Deus, ele é tão grande que ele não olha para cima. Por quê? Deus, ele não olha para cima porque acima de Deus não há mais nada. Ele é Deus sobre todas as coisas. Deus, ele é tão grande que eu o admiro e o contemplo. Eu o contemplo porque não posso entendê-lo. Eu o admiro por quê? Porque mesmo ele sendo tão grande, ele habita nos nossos corações de um ser tão pequeno. Observe, a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Foi o Filho de Deus que está no seio do Pai, esse o revelou. Está lá em João, capítulo de número 1, versículo de número, aleluia, 18. Mas observe, alguém me perguntará dizendo: mas Alexandre, a Bíblia fala, aleluia, dos ouvidos e rosto de Deus. Isaías, capítulo de número 59, versículo 1 e 2, olha o que está escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Alguém me dirá: está vendo, Alexandre, ele tem ouvido, ele tem gosto, mas segura para entender. A Bíblia também fala dos olhos de Deus, segundo as Crônicas 7:15, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. A Bíblia também fala das costas de Deus, Êxodo capítulo 33, versículo 23, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. A Bíblia também fala, escute, do braço de Deus, Deuteronômio capítulo de número 11, versículo de número 2, e hoje sabereis que falo não com vossos filhos, que o não sabem, não viram, instrução, não ouviram a instrução do Senhor Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido. E a Bíblia também fala do dedo de Deus, e os magos de Faraó disseram, aleluia, a Faraó dizendo: isto é dedo de Deus. Alguém me perguntará: mas missionário, se Deus não tem olhos, se Deus não tem ouvidos, se Deus não tem braços, se Deus não tem pernas e não tem pés, por que que a Bíblia diz que ele tem? E como entender essas coisas? Escute, por favor, isto aqui, estas expressões que você encontra na Bíblia, e segure que eu vou esclarecer, elas são baseadas em uma analogia chamada antropomorfia. O que seria a antropomorfia? Seria a qualidade da capacidade de você representar ou explicar a alguém através de analogias humanas. Isto é, se nós já entendemos que na nossa capacidade, na nossa pequenez, jamais nós conseguiremos explicar a Deus, então o próprio Deus, sabendo disso, ele teve que se representar a nós como se fosse um ser humano. Por quê? Porque senão nós não o entenderíamos. Então ele se apresenta para nós como o Filho do Homem. Ele se apresenta para nós como os olhos, como chama de fogo. Mas se você considerar, vamos lá, se você considerar que Deus de fato tem olhos físicos, tem braços, tem dedos, tem pernas, repare que é uma analogia humana, mas a Bíblia também faz uma analogia
analogia para a natureza. Repare que Deus não se comunica só com o homem. Para se comunicar com o homem, ele fala de uma forma que o homem entenda. Para falar com a natureza, repare que ele não se apresenta para a natureza como o filho do homem. Ele não se apresenta para a natureza tendo braços, mãos e olhos, não. Ele se apresenta para a natureza como o leão da tribo de Judá. Ele se apresenta para a natureza como a rosa de Saron. Percebe? Ele se apresenta para a natureza como o lírio dos vales. Por que, missionário? Porque ele está se comunicando com a natureza, como ele é incompreensível, como ele é gigantesco, como ele é inalcançável, como ele é incalculável. Então ele precisa falar de uma forma que a natureza entenda. Observe que quando, aleluia, Noé, aleluia, presa, a arca já estava pronta, e Noé só esperava agora os animais, os pares de animais. Agora Deus precisa falar com a natureza. Quem é que vai falar? É o leão da tribo de Judá, e todos os animais entram na arca. Deus, ele jamais será, aleluia, enquanto nós seres humanos, compreendidos por nós na sua totalidade. A teologia, logia, estudo, aleluia, de Deus, compreensão de Deus, até pode tentar, aleluia, até avançou em muitas coisas, e eu não vou aqui me ousar a entrar no mérito, porque não tenho ainda curso teológico, e respeito os reverendos aqui que tem, mas observe uma coisa aqui, por favor. Deus, ele é tão grande que ele fala conosco de uma forma que nós possamos entender. Mas alguém vai insistir e perguntar dizendo: missionário, se Deus não tem olhos, se Deus não tem ouvidos, se Deus não tem partes corporais físicas, como a Bíblia diz, o que é que significa quando eu abro a Bíblia e a Bíblia diz, e a Bíblia fala sobre os olhos de Deus? É muito simples. Quando a Bíblia fala sobre os olhos de Deus, na verdade não está dizendo que Deus tem esse olho, essa bodega dos meus olhos, não. A Bíblia está falando que Deus, ele tem conhecimento sobre todas as coisas, que ele vê todas as coisas. Isso está em Deuteronômio capítulo de número 11, versículo de número 12. Isso está em Salmos de número 34 e versículo de número 15. Pegue a sua caneta e anote para estudar em casa. Eu vou fazer você sorrir, apagando essa tristeza que te assola. Teu